Boa madrugada a todos, na paz de Jesus, irmãos e irmãs, né? Que Deus venha abençoar o novo início de um novo dia para todos, né? Com paz, com saúde, que Deus esteja à frente de todas as nossas situações, né? Na nossa vida. Bom, eu quero deixar aqui uma palavra que se encontra em Isaías, capítulo 22, do versículo 15 ao 25. Falar aqui alguns versículos, que diz assim: Assim diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Vá dizer a esse Sebna, administrador do palácio: Que faz você aqui e quem deu a você permissão para abrir aqui um túmulo? Você que está lavrando no alto monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso? Veja que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe, ó homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo. Lá você morrerá e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu Senhor. Eu o demitirei das suas funções e do seu cargo. Você será deposto. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com um manto que pertencia a você. Com o seu cinto o revestirei de força e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Toda a glória de sua família dependerá dele, sua prole e seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Naquele dia, anuncia o Senhor dos exércitos. A estaca fincada em terreno firme será arrebentada e desabará, e o peso sobre ela cairá, pois o Senhor o declarou, né? Aqui está falando de Sebna, né? Deus enviou o profeta Isaías até Sebna. Sebna era um alto oficial na casa de um rei, né? Do rei Ezequias, né? Encarregado de administrar os seus bens e propriedades. Sebna era o oficial mais poderoso do reino de Ezequias, do rei Ezequias. Ele tinha a chave de Davi, era o principal ministro do estado. Então aqui fala que Deus não se agradou, né, das coisas que Sebna andava fazendo. Ele, como autoridade ali naquele palácio, administrando, ele colocou o reino, né, Jerusalém, o povo de Deus, numa situação muito difícil, porque Jerusalém estava enfrentando uma guerra muito grande com o rei Senaqueribe, o rei assírio. Então ele, como um administrador, ele era para ajudar o povo, e ele deixou o povo numa situação, ele se engrandeceu na sua soberba, né? E então isso desagradou a Deus. E Deus, no lugar de Sebna, Deus colocou Eliaquim, né? Ele colocou Eliaquim no lugar de Sebna, porque Deus não se agradou das coisas que Sebna fazia, né? Como diz aqui,
que ele diz no versículo 19, eu demitirei das suas funções e do seu cargo você será deposto. Então Deus tirou ele do cargo, autoridade, Deus tirou toda a autoridade dele, tirou tudo que pertencia a ele e deu a outro. Então nessa palavra fala que Deus, ele jamais vai querer, né, ou vai se agradar de uma pessoa desonesta, seja ele quem for, pobre, rico, milionário, seja quem for. Deus jamais vai compactuar com desonestidade, com falcatrua, pessoas desonestas. E mais adiante que eu quero falar, né, nessa passagem, né, que Sebna tem um alerta, né? Sebna tem um que alerta a todo crente, essa história de Sebna. Fala que quando o crente ele é acometido pela soberba, avareza, egoísmo, ganância, ambição, ostentação, presunção, né? Sebna é um exemplo do que não é aceitável aquele que é Senhor da história, o dono do mundo, com tudo o que nele existe e juiz do universo, que é Deus. O dono do mundo é Deus, né? Ele que é dono de todas as coisas, e ele jamais vai se agradar de pessoas soberbas, pessoas acometidas, né, da avareza, do egoísmo, da ganância, ambição, ostentação, presunção. Pessoas que colocam a sua confiança no poder que o dinheiro traz, né? Nos cargos elevados, né? Ele era tipo um ministro, né, do Estado. Ele tomava conta das finanças do povo de Deus. Então ele era para ser usado ali para o bem do povo. E muitas das vezes Deus dá às pessoas cargos, né, elevados para administrar as coisas de Deus de forma honesta. Isso também vale para a nossa vida. Isso vale que a gente não devemos colocar as nossas ambições, nossas ganâncias, nossas soberbas, né? Nossas avarezas, egoísmo, ficar ostentando, né? Riquezas, ser presunçoso, eu posso, eu sou, eu faço, eu sou isso, olha o que eu conquistei com meu dinheiro, né? Olha o que Deus me deu. Isso aí é soberba da carne, soberba da vida. Isso é a destruição do ser humano, é quando ele deixa a ganância do dinheiro. O ser humano vive atrás das riquezas, cada dia mais, quer mais, 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 mais. Chega uma hora que ele esquece de Deus. Ele mesmo ele estando na presença de Deus, ele está muito longe de Deus e acha que está com Deus. Ele pode dar dízimo, pode dar oferta, mas o dinheiro está dentro do coração dele, a ganância, a ambição. E isso temos que ter cuidado, porque vai ter uma hora, o mesmo Deus que dá, o mesmo Deus que exalta, é o mesmo Deus que tira, é o mesmo Deus que abate. Então Deus, ele odeia, ele ira contra os soberbos, contra os presunçosos, contra os que acham, principalmente quando ele se volta contra Deus, oprime o fraco, é injusto com as pessoas, pisa nas pessoas, né? Sempre quer tirar vantagem nas coisas, vivem com arrumadinho, se faz uma inflação no trânsito, arruma uma pessoa da prefeitura para pagar, para tirar ali o nome dele ali e dar um suborno, né? Outros nas igrejas olha mais para os ricos, os empresários, dono disso, é homem de Deus, mulher de Deus, e é presente em pastor, aí afaga o ego do pastor, e o pastor vai recebendo, e vai ali achando que aquilo agrada a Deus, não agrada. As pessoas têm que entender que o grande é Deus, é o dono da história. Tudo que há no mundo pertence a Ele, tudo pertence a Deus. Nada nesse mundo pertence a nós. Tudo pertence a Deus.
Ele é dono de tudo. Até o inimigo das nossas almas, ele tem que obedecer a Deus, se rastejar. Porque Deus é a autoridade máxima, Ele é o soberano, Ele é o Senhor dos exércitos. Terrível é aquele que cai na mão do Deus Altíssimo, do grande, do Senhor Jesus, porque Ele veio salvar vidas, mas Ele não é comprado com dinheiro, não. De Deus não se zomba, de Deus ninguém brinca. Ai daquele. Deus abomina os soberbos, Ele odeia os soberbos, Ele se ira contra os soberbos, contra os que se acham, que usa dos seus cargos elevados, da sua autoridade que Deus deu a eles acham que eles são a autoridade máxima em tudo, e ali a ganância se enraiza na vida das pessoas e eles não botam freio. E Deus vai deixando para ver se ele se arrepende. Mas teve um momento de Deus enviar o profeta, porque viu que Sebna estava indo longe demais. E foi que ele fez? Tirou Sebna do cargo, né? Tirou Sebna do cargo. Sebna, um mordomo, um administrador. E Deus o tirou do cargo e colocou outro. Entendeu? O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Então, cuidado naquilo que você está fazendo, que eu estou fazendo, que você está fazendo. No que você está colocando, se você está colocando sua soberba, sua profissão, seja o que for acima de Deus. Ai daquele, terrível é cair na mão do Deus vivo. Ai daquele que ultrapassa, né? Com a sua soberba, a sua ganância, a sua avareza. Deus odeia pessoas avarentas. Deus abomina pessoas soberbas, avarentas, né? Pessoas que vivem com amor ao dinheiro. Né? Diz aqui, soberba, avareza, egoísmo, ganância, ambição. A pessoa ambiciosa, ela é capaz de tudo, ela é capaz até de matar, ela é capaz de derrubar uma pessoa do trabalho, ela é capaz de matar um pai, uma mãe, um filho por dinheiro, um irmão, roubar uma herança. Ela é capaz de qualquer coisa, ela age na desonestidade, é uma pessoa que perdeu, sem escrúpulo, e muitos estão assim, estão dentro das igrejas, mas fora, estão praticando coisas que não agradam a Deus, tem todos esses sentimentos dentro de si, porque conseguiram coisas e eles acham que Deus está se agradando das obras dele, e não está. É empresários, né? Que acha que é todo poderoso porque tem amigos, é amigo do prefeito, é amigo do juiz, é amigo do desembargador, é amigo de guardas, é amigo de polícia. Não tem polícia, não tem guarda, não tem desembargador, não tem juiz, não tem ninguém. A autoridade é de Deus. E quando do mesmo jeito que Deus dá a gente, Ele tira. Então tenha cuidado naquilo que você está colocando, viu? As coisas. Porque você primeiramente tem que reconhecer que Deus é soberano em tudo. A um ele abate e a outro ele exalta. Então as coisas de Deus é assim. Deus tira e dá a quem não tem. Deus tira e dá àquele que o honra, para dar àquele que honra. Aquele que desonra a Deus, ele desonra e honra aquele que está lá embaixo e bota lá em cima. Então, ele é quem era um servo fiel, ele é quem era humilde, ele é quem ele reconhecia, né? Como diz aqui, ó, no versículo 19, eu demitirei das suas funções, né? E naquele dia eu vou convocar o meu servo Eliaquim. Então eu o vestirei, no versículo 21, com o manto que pertencia a você, com o seu cinto o revestirei. Entregarei a ele a autoridade que você exercia. Então ele tirou toda a autoridade de Sebna e deu a Eliaquim. Tudo que era de Sebna, Deus deu a Eliaquim, tudo. Eliaquim ficou com toda a autoridade. Eliaquim. E Sebna, com certeza, ele morreu e não teve, entendeu? Então Deus faz assim com os soberbos, avarentos, egoístas, que só pensam neles, vivem para si. Dizem que são de Deus, mas não são. Eles vivem para o dinheiro, vivem os seus próprios. E Sebna, ele tinha maior prestígio.
né? Ele tinha muitos privilégios. Tem essas pessoas que é muito idolatrada pelas pessoas, tem muitos amigos. Ai, é um homem popular, uma mulher popular, é social, mas só Deus sabe o coração de cada um. Muitos julgam as pessoas pela aparência. Às vezes uma pessoa tem a unção de Deus, faz a vontade de Deus, mas ninguém dá nada por ela, porque ela não é de uma família rica, não é família de pastor, não é família de juiz, de desembargador, de autoridade. E muitas das vezes as pessoas olham isso, mas Deus conhece o ser humano. Deus sabe quem é e quem não é diante dele. Muitos podem se enganar por aí, reconhecer o homem pela sua aparência, pelo que ele tem, mas Deus reconhece pelo que somos, o que ele vê em cada um de nós, nos nossos corações. Então ninguém engana Deus, não. Você pode enganar o povo aí afora, achar que é querido, que é amado, idolatrado, mas na verdade Deus conhece os corações, por isso que ele sabe quem é quem. Então tenham cuidado. Diz, Deus não se zomba. Aquele que se escarnece de Deus, ele vai pesar a mão. Eu não sei para quem vai essa palavra, mas Deus está dizendo que ele vai tirar pessoas de cargos elevados, vai derrubar empresários grandes, pessoas que não servem a Deus em espírito e em verdade, vivem com ganância, querendo poder. Cuidado, esse negócio de poder não é bom, o poder é de Deus, só Ele é soberano. Reconheça sempre Deus em tudo. Não queira nada que não venha da honestidade, da bondade de Deus, do amor. Se Deus quer dar alguma coisa a gente, se Ele quiser que a gente sejamos ricos, Ele faz, mas se não, aceite, mas queira sempre viver na honestidade. A gente temos que ter muito cuidado. Se você tem seu negócio, não seja avarento. Você não seja desonesto. Se você usar um produto numa pessoa, aquele produto tem que ser o que você disse. Se é um dinheiro, a mesma coisa. Pague o correto, nem mais nem menos. Viu? Tenha cuidado. Que Deus não brinca. Deus, ele não é menino, não. Jesus, ele não é aquele Jesus que está na cruz, não. Jesus é glorioso. Quer dar o céu? Mas o céu, para a gente herdar o céu, a gente tem que revestir da graça de Deus, do amor dele, para a gente poder suportar esse mundo. Porque, por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriaram. Então, tenham cuidado naquilo que fazemos, porque Deus, ele não brinca. Deus não brinca. O Deus de ontem é o Deus de hoje, ele é eterno. Tudo passa nessa vida, mas a palavra de Deus é eterna. Deus é eterno. Deus é eterno. Então, deixa essa palavra como reflexão para cada um de vocês. Um abraço, que Jesus continue nos dando força, coragem para vencer a cada dia. Amém?